Imagina um mundo onde sal, açúcar, fala, até o contato físico são controlados e proibidos. E o pior, as pessoas estão tão dentro dessa realidade que amam ser controladas. Esse é o cenário do filme Demolidor, de 1993, com Sylvester Stallone, Sandra Bullock e Wesley Snipes. Mas segura aí, esse esse filme não é sobre um futuro distante. É sobre agora. Só que a gente não percebe, porque a corrente ainda é macia. Você se considera livre? Hoje de manhã, você escolheu realmente o que comer? A música que tocou no seu fone foi realmente você ou o algoritmo que definiu ela para você? A roupa que vestiu foi uma escolha consciente? Tem certeza disso? No último vídeo, nós vimos quem ainda resiste. O Luffy, né, do One Piece, aquele que não se curva. Hoje, vamos ver o que acontece quando a gente para de resistir. E pior, a gente começa a amar as correntes porque elas são confortáveis, limpas, perfeitas, assépticas. Meu nome é Leandro Miguel e você está no Cultura do Cotidiano. John Spartan, um policial dos anos 90. No filme é um mundo sujo, violento, mas livre. Na captura de Simon Phoenix, tudo dá errado. Ele foi enganado, traído, condenado injustamente e congelado como e com o vilão. 35 anos depois, ele acorda em San Angeles, cidade perfeita, sem crimes, sem xingamentos, sem conflito e sem liberdade de verdade. O pior, as pessoas escolheram viver assim. Vigilância total, câmeras, multa automática por palavrão, sistema corrigindo você ao vivo. Esse é o cenário do filme. Mas será que é só um filme? Vamos lá. China, reconhecimento facial, crédito social. Aqui no Brasil, a IA em estádios, ônibus, aeroportos, para sua segurança. Olha sua casa. Alexa, escutando 24 horas. E a gente chama de praticidade. Isso já foi dito por Orwell, Foucault, né? Orwell no Big Brother ou Foucault no Panóptico. Você se vigia sozinho. Escravidão sem corrente. Esse bloco a gente vai ver algo muito assustador, que não é ser vigiado, é gostar. Etienne de la Boétie diz: os tiranos só mandam porque a gente consente. Ninguém no cenário do filme é obrigado a usar as três conchas, mas quem não usa será tratado como idiota. A perda da liberdade nunca chega de uma vez. Ela sempre vem em doses. O roteiro é sempre igual. Uma crise, mais controle, maior entrega da liberdade. A justificativa é sempre a mesma. Isso é para proteger vocês. Benjamin Franklin diz: quem troca a liberdade essencial por segurança temporária não merece nenhuma nem outra. No filme, a música morreu. Só jingles de propaganda. Adorno falava sobre a cultura simplificada é igual gente que para de pensar. Se você que está vendo esse vídeo quiser saber mais como a música está morrendo, veja o nosso outro vídeo no canal, que está intitulado Você ouve música ou só usa? Eu vou fixar aqui. E aí, tá gostando do vídeo? Então não esquece de dar aquele famoso triplo C, curta, comenta e compartilha. Isso ajuda bastante no crescimento do canal. E bora continuar com o vídeo. Enquanto Nika, em One Piece, traz riso e bagunça livre, aqui, no cenário do filme Demolidor, só resta ordem e silêncio confortável. Tá vendo essa cena que tá passando atrás de mim? Aqui, a personagem da Sandra Bullock, Lenina,
convida John Spartan para um intercurso. E obrigado, Sheldon, por fazer isso de maneira family friendly. Ele diz que sim, e ela fala que já volta. Retornando com 2 capacetes e colocando na cabeça de cada um. E depois ela fala para eles relaxarem, que já vai começar. John, confuso, pergunta: começar o quê? Ela diz: o intercurso, é claro. Aqui, pensa, foi transformado um ato humano em algo controlado e virtual. E o filme mostra isso de uma maneira bem peculiar e sátira. Confuso, John Spartan diz para fazer do jeito antigo, né? Com cara de nojo, ela olha e diz: troca de fluidos é proibido. Ela diz que não é mais feito assim. Ele responde do jeito dele: nem beijo? Ela retruca: beijo? Nem transferência de boca é permitido, ou através da boca é permitido. E aqui ele entra no ponto crucial desse bloco. A pergunta: e crianças? Procriação. A resposta é o tema central. A gente vai a um laboratório, os fluidos são purificados, examinados e transferidos apenas por pessoal médico autorizado. É a única forma legal. Spartan faz uma crítica e uma piada. Ela o expulsa, um pouco revoltada, e acaba sendo aqui. Eles transformaram até o ato mais humano que existe em algo asséptico, controlado e seguro. Ao meu ver, isso é uma espécie de eugenia refletida no filme. E é exatamente algo que alguns regimes do passado defendiam abertamente. E aí entra um ponto mais sensível. O que é feito hoje, de forma silenciosa, limpa e humanitária, é semelhante. Pessoas interrompem a gravidez porque o exame mostrou algum tipo de síndrome. E elas não querem lidar com isso. Querem um filho perfeito, sem defeitos, sem complicações. Na Islândia, quase 100% dos casos de síndrome de Down são abortados. Dinamarca, 98%. Há vários países da Europa que têm seguido o mesmo caminho. Quando você aceita que existe um padrão de perfeição humana, você passa a focar só em filhos que se encaixem nele. Acredite, você perde parte da sua liberdade. Você acha que está escolhendo, mas, na verdade, o padrão já foi definido por outros. O resto já foi desumanizado. E esta prática vira apenas mais uma forma de te escravizar, fazendo você achar que a decisão é sua. Hoje, a gente vê uma coisa curiosa acontecendo na sociedade. Conseguimos humanizar animais como nunca antes. Veja, não estou dizendo que nós devemos maltratar animais, tá? Nós criamos leis, fazemos protestos, geramos comoção nacional quando um animal sofre. E ao mesmo tempo, muitas vezes desumanizamos outros seres humanos, especialmente aqueles que consideramos imperfeitos ou diferentes. Um exemplo recente: durante anos, jovens vêm cometendo crimes de diversos tipos, graves, assassinatos, e era um tema tratado como uma bandeira partidária. Mas depois do caso do cão-orelha, quando esses jovens pegaram e torturaram e assassinaram aquele cachorro, de repente, pessoas de todos os espectros políticos se uniram em comoção e cobraram uma mudança na maioridade penal. É importante fazer isso, mas isso mostra uma coisa complexa e brutal, na minha opinião. É a nossa capacidade de ter uma empatia profunda por um animal e, muitas vezes, a dificuldade de ter a mesma empatia por humanos que não se encaixam no padrão de perfeição ou pessoas diferentes. Na antiguidade, bebês com defeitos eram colocados nas mãos em brasa de Moloch, que era um deus pagão da época. Essas crianças eram dadas a eles como sacrifício.
Em Roma, eram jogados no fogo ou abandonados para morrer de inanição. Isso tudo legalmente e socialmente aceito. Hoje, nós olhamos para isso com horror e perguntamos, muitas vezes, como eles podiam fazer uma coisa dessas. Mas, sinceramente, qual é a diferença do que fazemos agora? A única diferença é onde a criança está? Se dentro ou fora do útero? Ao meu ver, a motivação continua exatamente a mesma: eliminar o imperfeito, não ter que lidar com o diferente, não ter que aprender com aquilo que não se encaixa no padrão. CRISPR ou CRISPR, Designer Babies, triagem poligênica, tudo é feito em nome de melhorar a humanidade. Mas quem define o que é melhoria? Quem decide quais genes são dignos de existir? E o que a gente perde quando desiste de conviver com o que é diferente? Quando a sociedade inteira passa a buscar apenas filhos que se encaixem no molde perfeito, quando você entrega para alguém o poder de decidir quem nasce e com quais características, você não está perdendo o você não está só perdendo o direito de ter filhos, você está perdendo o direito de saber o que é humano, e está perdendo a chance de aprender aquilo que só a imperfeição pode ensinar. No filme O Demolidor, ele inteiro é jogado com 2 imagens opostas. Uma superfície limpa, clara, silenciosa, perfeita, e o esgoto, sujo, escuro, barulhento e caótico. Quando você olha à primeira vista, você pensa: "Claro, a superfície é o ideal". Mas, no filme, é invertido o mito da caverna de Platão. Platão dizia que os prisioneiros viviam acorrentados no escuro, vendo sombras na parede e achando aquilo a realidade. Até que um deles se liberta, sobe para a luz, sente dor nos olhos, mas descobre o mundo real, que às vezes não é bonito, mas é real. Aqui, a caverna, aqui no filme, a caverna é a superfície, a luz artificial, o ar climatizado, o silêncio vigiado. Essa é a prisão. E o esgoto, escuro, fétido, até perigoso, é onde o povo que vive lá respira de novo. John Spartan não é um herói por ser o mais forte. Ele é herói porque ele não passou por esse processo de domesticação, né? Ele não foi domesticado. Num mundo onde todos já aprenderam a baixar a cabeça, onde qualquer pergunta já tem resposta pronta no sistema, simplesmente pensar sozinho já é um ato de resistência. Isso não é muito diferente do Luffy, que não se curva a ninguém, a nenhum tipo de governo, nem ao que todo mundo já aceitou. Tem um detalhe no Spartan que o diferencia dos demais. Ele viu os 2 mundos. Ele sentiu o gosto da liberdade antes. Ele sabe o que foi perdido. As pessoas do filme não. As pessoas do futuro dele distópico não. Muitos que estão vendo esse vídeo já nasceram nesse meio do caminho, entre uma parte ou outra, numa corda bamba entre o que já foi e o que está por vir. A maioria da Muitos não viram a internet. Sem saber exatamente aonde a gente está nesse processo, a gente se perde. Entenda, eu não estou aqui pregando um saudosismo ao passado, nada disso. A internet, ela é uma bênção, trouxe vários debates importantes, mas também ampliou a vigilância.
Existem empresas atuais que fazem isso. Um exemplo é a Palantir Technologies. É uma empresa feita especificamente para vigiar e usa o nome Palantir como uma referência ao Senhor dos Anéis, que eram os Palantirs eram aquelas esferas que eles usavam para poder ver quem estava do outro lado. Assim, não vou me aprofundar nisso, mas é só para vocês entenderem. Não há uma intenção, do meu ponto de vista, de voltar ao passado, mas sim entender que cada vez mais estamos aceitando correntes pelo conforto trazido. No mundo perfeito de San Angeles, simplesmente o ato de você pensar sozinho já é revolucionário, igual o Luffy. O filme Demolidor não mostra um mundo imposto pela força. Pelo contrário, mostra um mundo escolhido. Escolhido por comodidade. Escolhido por medo. Escolhido porque era mais fácil entregar a sua liberdade do que lidar com o caos de tomar decisões. A maioria de nós já nascemos nesse meio do caminho, entre o que já foi e o que ainda está por vir, referente à tecnologia. Se a sociedade de Demolidor chegou lá pelas escolhas que fez, pelas crises que enfrentou, pelas entregas graduais de liberdade em troca de segurança, aonde é que a gente está nesse processo agora? Todo mundo fala em sistema, eh, deep state, todo mundo aponta o dedo para o governo, mas também tem um momento específico, aonde a engrenagem ela pode virar. É um momento aonde a decisão ela é sua, sua mesmo, completamente deveria ser, melhor dizendo, individual e intransferível. As eleições. Pode parecer desconexo. Você deve estar pensando: "Leandro, você está falando de um filme, de filosofia, e agora vai puxar para política?" Mais ou menos. Não é política partidária, de maneira nenhuma. Não quero falar sobre isso. En eu não vou puxar para política partidária, mas eu quero puxar para algo mais profundo. Eu quero puxar para a pergunta que você deveria fazer em todo dia de votação: "O que eu estou fazendo aqui? Em quem eu vou entregar ou melhor, para quem eu vou entregar meu voto? E por quê?" Porque o voto não é só um papel ou, no Brasil, clicar na urna e ouvir aquele barulhinho. O voto é a fotografia da sua servidão voluntária ou da sua recusa a ela. No próximo vídeo, a gente vai entrar nesse vespeiro. Sem "meu candidato é santo e o seu é o demônio". Vamos falar sobre o que você acredita e se o que você acredita, de verdade, cabe dentro de uma urna ou de um candidato. Se você chegou até aqui, provavelmente é alguém que pensa, espero eu. Então, se prepara, que o próximo vídeo vai bater mais forte, muito mais que esse. E será uma conversa bem interessante, completamente apartidária. Vamos falar sobre as ideias que alguns dos principais pensadores de cada espectro político pensam e como que ela se reflete nas pessoas que a gente acaba elegendo, e se eles realmente estão defendendo aquelas ideias ou, porventura, estão apenas usando ideias para se propagarem no poder. Meu nome é Leandro Miguel, e isso é Cultura no Cotidiano.